Eu quero começar essa palavra de hoje. Nós estamos nos organizando, amém, como igreja, amém? Conforme está lá em Atos, uma igreja que se reúne no templo e nas casas, né? E o alvo central da igreja é formar discípulos de Jesus, amém? O alvo central da igreja é formar discípulos de Jesus. Pastor, o que é ser um discípulo? Hoje a humanidade, ela caminha sobre dois prismas. Existe aquele caminho em Adão, existe aquele caminho em Cristo. Por isso que lá em 2 Coríntios 5, 21 fala assim: se alguém está em Cristo, não mais em Adão, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, quando você recebe Jesus, né, que você toma posse da vida eterna, que você nasce de novo, que você é salvo, queridos, né, Deus começa uma obra na sua vida. Qual que é a obra, pastor? Transformar a sua vida. Amém? Deus fez o homem perfeito em Adão, lá em Gênesis capítulo 1, 26, mas quando Adão caiu, ele perdeu a perfeição. Ele perdeu, né, a sua identidade em Deus, em Cristo, a imagem e semelhança, e foi desfigurado no homem, né? E Jesus vem, nos salva, e a proposta de Jesus hoje para nós é restaurar a imagem, a semelhança, o caráter dele em nossas vidas, amém? Ou seja, fazer de nós um discípulo dele. Fala assim: um discípulo se torna igual ao seu mestre, amém? Então, essa é a proposta de Deus para nós, né? Que você seja um discípulo. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero começar de onde nós paramos no culto passado, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, amém? 1 Coríntios 3, aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Contudo, se que alguém edifica, presta atenção agora, sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Olha o 14 agora: se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quando nós vamos edificar algo para Deus, só existe uma maneira de edificar. E aí só existe um fundamento. Amém? O Senhor nos chamou não para edificar um templo, construir templos suntuosos, grandiosos, luxuosos, se bem que isso é importante. Nós em breve estaremos mudando daqui, amém? Nós já estamos olhando, um lugar maior, com conforto, com ar-condicionado, né? Aguardem, amém? Mas a proposta original de Deus não é essa, né? Quando Jesus vier arrebatar a igreja, Ele não vai arrebatar um prédio, vai arrebatar vidas, vai arrebatar você, amém? E o apóstolo Paulo fala assim: olha, se alguém vai fazer alguma coisa para Deus, presta atenção, você que está edificando, palavra para nós pastores, e palavra para vocês que são edificados. Você fala, presta atenção. Por que nós temos que prestar atenção? Para que quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia, no dia do juízo, a gente não venha ter surpresas desagradáveis. Nós vamos ter surpresas desagradáveis lá naquele dia, né? Nós vamos ouvir, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, o Senhor fala assim: naquele dia, muitos chegarão para mim dizendo: Senhor, em teu nome eu profetizei. Olha aí o pastor, né? Eu expeli demônios, operei milagres. Jesus vai falar assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Entende? E que você, como uma pessoa que foi edificada, quando você chegar diante do Senhor, a Bíblia fala que cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Quando você chegar diante dele, os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, ele vai olhar para você. Se você permanecer de pé na presença dele, você vai receber galardão. Se você cair, é porque aquilo que foi edificado na sua vida, como o apóstolo Paulo fala, é feno, madeira e palha. E Paulo fala assim: olha, você tem que edificar a igreja da seguinte maneira: o fundamento é Jesus, é a base. Qualquer igreja que você vai que não prega que Jesus é a base, o fundamento, é o Senhor, o Salvador, essa igreja você não volta mais lá não.
Porque Paulo fala, a igreja, Jesus é a base, é o fundamento. Amém? Jesus é a base e fundamento. Né? Onde a igreja é edificada, onde sua vida é edificada agora. Como que sua vida vai ser edificada? Aí que está o detalhe. Pode ser edificada, né? O pastor pode usar, ou o mestre, pode usar para te edificar, né? Feno, madeira e palha, é onde surgem igrejas grandes, igrejas cheias de pessoas vazias. Que tragédia, né? Uma igreja de multidão, né? Feno, madeira e palha fala de algo que é fácil, fala de algo que é barato, fala de algo que você não precisa pagar preço nenhum, né? Fala de algo que é superficial. Se você pegar, né, a palha e jogar na água, ela não afunda, não tem profundidade. Entende? Agora, quando você edifica, né? Quando você edifica a igreja, as vidas, não templos, mas vidas, com ouro, prata e pedras preciosas, isso fala de tempo, isso fala de trabalho, fala de um processo, fala de perseverança, mas que no final vai dar frutos para a glória do Senhor, que vão permanecer. Por que ele fala que a igreja é edificada sobre o fundamento da prata? A prata na Bíblia fala da redenção, fala do novo nascimento. Né? Não tem como, queridos, nós entrarmos no reino dos céus se nós não nascermos de novo. Tem que nascer de novo. Prata fala da redenção. Tem muita gente na igreja que não nasceu de novo, infelizmente. O que é nascer de novo, pastor? É se arrepender dos seus maus caminhos, né? E falar, Senhor, me perdoa, eu estava no caminho errado, né? Eu estava indo nessa direção, teu Espírito me convenceu do pecado, eu sei que se eu continuar nessa direção, tem um abismo, um inferno esperando, eu vou converter, agora eu vou para cá, mudança radical de vida, eu vou para cá, eu vou caminhar nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, no propósito que o Senhor tem para mim. Não há conversão se não há mudança de vida, de direção, não foi conversão. Entende? Conversão fala de arrependimento, novo nascimento. Prata, novo nascimento. Segundo material que se é usado para edificar, Jesus fala que é ouro. O que é o ouro? O ouro, ele é incorruptível. O ouro, ele não se deteriora. O ouro, você pode chegar ao fogo nele, como ele fala que o fogo vai provar, ele fica mais puro ainda. Ouro. O ouro fala da natureza de Deus. Além de nascer de novo, nós temos que deixar que a natureza de Cristo se forme em nós, e que a nossa natureza adâmica, decaída, que tem o caráter e a natureza de Satanás, que é a serpente que foi injetada em nós através do pecado, que ele morra, né? Que o nosso velho homem morra, que a nossa velha criatura morra, e que o novo homem em Cristo viva em nós, aleluia. Amém? Que o nosso velho homem com as obras da carne seja crucificado, e que o novo homem em Cristo Jesus com os frutos do Espírito viva em nós. Ao ponto de Paulo falar lá em Gálatas 2:20, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo, né, me amou e se entregou por mim. Quantos querem viver nessa dimensão aí, aleluia? Essa dimensão fala do propósito de Deus na sua vida, do propósito de Deus na minha vida. E o terceiro material que Paulo fala que a igreja tem que ser edificada, fala de pedras preciosas. E nós citamos 2 exemplos de pedra preciosa. Como que ela é formada? Um exemplo é o diamante. Como que o diamante é formado? De onde que vem o diamante? A composição do diamante, que é o carbono 12, é a mesma do carvão. É a mesma composição. Qual que é a diferença, pastor? O carvão, né, quando ele é soterrado, e lá debaixo daquele fogo e pressão soterrado, queridos, fogo, pressão, ele se transforma num diamante. E assim somos nós chegamos em Cristo, né? Como carvões, pessoas queimadas aí no mundo. Aí o Espírito Santo vem habitar na sua vida, você nasce de novo, vem habitar na sua vida, começa a transformar você num diamante, alguém de precioso para Deus, alguém de valor para Deus, amém? Isso é a obra de Deus, isso é edificar no fundamento correto. Outro exemplo que nós temos, né, é a pérola. Como que a pérola é formada? Você sabia que a pérola é formada com um grãozinho de areia? Grãozinho de areia, a ostra se abre lá no fundo do mar, grãozinho de areia cai na pérola, né? E fere lá a mucosa da pérola, da ostra, que é muito sensível, e a ostra começa a segregar uma substância, envolver aquela grãozinho de areia e se torna uma pérola. Amém? Processo de transformação. E esse mesmo processo, né? A igreja, o pastor, o líder, tem que ter todo o cuidado para edificar na vida dos membros, essas vidas preciosas, maravilhosas que estão aqui nessa noite, amém? Amados de Deus, amém? Nós temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade
de edificar a coisa certa. Um fundamento é Jesus, né? O material a ser edificado é ouro, prata e pedra preciosa. Não pode ser madeira, feno e palha. Amém? Queridos. E olha que coisa tremenda. A Bíblia fala que Jesus, quando vier arrebatar a igreja, ele vem como um ladrão. Por que ele vem como um ladrão? Sabe por quê? Porque ladrão não rouba areia, ladrão não rouba carvão, ladrão rouba diamante. Ladrão rouba pedras preciosas. Esse é o processo de Deus de transformação na sua vida, na minha vida. É um processo. E esse processo só vai se concretizar quando Jesus voltar. Mas é importante que você entenda e que você entre nesse processo. Que você deixe ser alguém trabalhado, lapidado por Deus. Amém? Fala para o seu irmão assim, irmão. Você chegou aqui com cara de carvão. Mas o Senhor está te transformando num diamante, aleluia. Fala assim, Ele não desiste de você. Olha para o seu irmão de novo, faça irmão, você está com cara de um grãozinho de areia. Mas Jesus vai te transformar numa pérola. E olha que coisa interessante, queridos. O ladrão, ele vem roubar. Ó, só vai ser arrebatado quem estiver no processo de transformação. Só vai ser roubado pelo ladrão quem estiver sendo transformado em pérola, em diamante. Amém? Fala assim comigo, novo nascimento. Prata. Fala assim comigo, ouro, natureza de Deus na minha vida, santificação, frutos do Espírito. Fala assim, pedras preciosas, é o processo de transformação de Deus na minha vida. Queridos, não existe vida cristã sem transformação. Guarda isso no seu coração. Pode ser que você esteja vindo aqui só essa vez, você não vai voltar mais aqui, mas eu quero que você grava isso no seu coração. Não existe vida cristã sem transformação. Todo homem que Deus chamou, ele foi transformado ao ponto de se mudar o nome dele. Veja bem, Jacó, enganador, usurpador, é o velho homem. Todo mundo é assim, todos nós temos Jacózinho aqui dentro, né, Dani? Todos nós temos Jacó. Mas qual que é a proposta de Deus para nós? Nos transformar em Israel, vencedor com Deus. Todos nós somos um Simão na vida. O que é Simão? Alguém constante, que fala uma coisa agora, faz outra amanhã, que tem um propósito com Deus hoje, amanhã esquece o propósito. Isso é Simão. Olha, Jesus, eu não vou te negar, aí nega. Entende? Isso é Simão. Mas o Senhor transformou esse Simão em Pedro, alguém, uma rocha inabalável no Senhor, aleluia. Transformação. Deus pegou o homem chamado Saulo, que devastava e perseguia a igreja lá em Atos capítulo 8, derrubou ele do cavalo e transformou nele em Paulo, um grande implantador de igrejas, aleluia, amém? Que transformação. Não existe vida cristã sem transformação. E a forma de Deus trabalhar essa transformação em nós é através do discipulado. Jesus, né, ele não vem buscar uma igreja de multidão, ele vem buscar discípulos. Multidão, fala do, né, multidão se acha, né, a areia se acha aos montes aí. Agora, pérola você não acha em qualquer lugar. Carvão você acha aos montes aí. Diamante você não acha em qualquer lugar. Jesus, né, Jesus, a proposta dele para nós é o quê? Abra sua Bíblia, agora vamos começar a palavra de hoje. Abra sua Bíblia, que está lá em Mateus capítulo 28, abre aí comigo, Mateus 28. A ordem que ele dá, né, para nós, para os discípulos dele, para quem está edificando, para quem vai prosseguir com a obra dele, porque ele morreu, ressuscitou e deixou comissão para os discípulos dele, deixou bastão na mão deles, amém? Ó, o bastão agora está na sua mão, o bastão do reino. A vida cristã é igual uma corrida de revezamento, 4x4, né? Um corre 100 metros, entrega o bastão, o outro corre 100 metros, até completar. E a vida cristã é o que, pastor? Esse bastão que foi passado para os discípulos, essa comissão de pregar o evangelho foi passado para os discípulos, ela vem sendo passada de geração em geração. E hoje essa responsabilidade está nas nossas mãos, amém? É nossa responsabilidade agora trazer o reino de Deus aqui na terra, trazer o reino de Deus na nossa geração, trazer o reino de Deus na vida dos nossos filhos, na vida de vocês. Amém? Preparar, formar discípulos, já deixar discípulos para formar, já deixar o bastão na mão dos futuros, dos nossos filhos, que vai ser a próxima geração, dos nossos netos, que vai ser a outra geração, e aí nós podemos descansar. Porque a proposta de Deus para nós é essa. Levítico capítulo 6, Deuteronômio 6, né?
Deus dá a seguinte instrução para Moisés: olha, você vai sentar com seus filhos à mesa, né, e com seus netos, e vai inculcar a minha palavra na mente e no coração deles. Vai passar o bastão, vai passar o reino na mente dos seus filhos, na mente dos seus netos. Você vai estar alcançando gerações futuras. Amém? Josué foi um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus, introduziu o povo na terra de Canaã, mas Josué teve um problema. Ele não deixou um sucessor, ele não deixou um discípulo para seguir com a obra. Aí o povo de Israel ficou perdido. Aí Deus teve que levantar os juízes. Né? Josué foi um grande discípulo de Moisés, mas ele não entendeu que ele tinha que deixar discípulos, que ele tinha que deixar alguém para continuar com o processo na próxima geração. Moisés agiu assim, mas Josué não. E nós não podemos cair nesse erro, amém, queridos? Nós somos discípulos e vamos estar formando discípulos, amém? Para as próximas gerações. E a ordem do Senhor para nós, ó, Mateus 28, versículo 18, diz assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos das nações. Fazer o quê? Discípulo. Deus não chamou a gente para edificar a igreja de multidão. Multidão é madeira, feno e palha. Pastor, qual que é a diferença entre multidão e discípulo? Você vai entender agora. Quando Jesus ele se deparou com as pessoas, deparou com multidão, se deparou com discípulo e com seguidor ocasional. 3 tipos de pessoa. A multidão, 5.000, 8.000, né? Procurava Jesus só por causa da bênção. Eles não queriam saber do abençoador. E só por causa de Jesus contava com fome, para ver milagre. Multidão é assim, só quer a bênção, não quer abençoador. Não quer compromisso com Deus. Isso é multidão. O seguidor ocasional é aquele que está em cima do muro. Ele quer compromisso com Jesus, mas tem alguma coisa que ainda segura o coração dele. É o jovem rico, né? Ele falou para Jesus: Jesus, eu quero ser seu discípulo. Jesus falou: muito bem, você escolheu a coisa certa. Agora tem um detalhe: cumpre os mandamentos. Ele falou: eu os observo desde a infância. Jesus falou para ele assim: ó, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, que ele era rico, dá para os pobres e me segue. E a Bíblia fala que ele partiu entristecido. Ou seja, o coração dele estava dividido entre querer Jesus e alguma coisa do mundo que ainda prendia o coração dele. E o terceiro grupo que Jesus, né, chamou para si, que foram os discípulos. Discípulo, 12. Jesus trabalhou com 12. Jesus investiu em 12. Jesus, né, dedicou sua vida para 12. Amém, queridos? Discípulo. Porque o mestre forma o seu caráter, a sua vida, a sua natureza, ele passa tudo isso para o discípulo. E o discípulo, para a próxima geração, e assim vai. Amém? Multidão, feno, madeira e palha. Discípulo, ouro, prata e pedras preciosas. Multidão não vai ser arrebatada. Discípulo vai ser arrebatado, porque é precioso para Deus. Amém? Então a proposta de Deus para nós não é que você entre na igreja e fique um crente multidão para o resto da vida, não. Todo mundo aqui, ó, quando entra na igreja, é multidão. O que é ser multidão, pastor? Traz a natureza adâmica, traz, né, as influências do mundo, traz uma alma toda, não vamos falar sobre isso agora, uma alma toda desestruturada, bagunçada, desorganizada, de feridas, de mágoas, de rejeições, entende? E fica com a vida travada o resto da vida. Não cresce, não começa a experimentar cura, libertação, restauração do Senhor, a vida nova em Cristo Jesus. Deus quer que você experimente uma nova vida em Cristo, amém, queridos? De verdadeira liberdade. Agora, o discípulo, né, ele entende uma coisa, que tem que seguir, tomar a cruz e seguir Jesus, amém? O que é tomar a cruz e seguir Jesus? É negar você mesmo, para fazer a vontade do Senhor. Ah, pastor, minha vontade é de aproveitar as coisas boas desse mundo. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou você agrada o mundo ou você agrada a Deus. Entende? Não tem jeito. Aí o que você vai fazer? Eu vou negar, pastor. Estava com vontade de fazer isso, mas não é vontade de Deus, eu vou tomar a cruz, eu vou negar a mim mesmo, a minha vontade. E porque eu sou discípulo, vou fazer a vontade do Senhor, amém? Aí você entra nesse processo de transformação. Aí você dá liberdade para o Espírito Santo te transformar, te curar, te libertar e fazer você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Estão entendendo? Essa é a proposta de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos mestres, que enganariam a muitos. Eu não sou um deles, não, eu prego a verdade.
prega a verdade, vive essa verdade na minha vida, com muita luta, muita tribulação, mas com muita perseverança eu tenho conseguido até hoje. E pela graça do Senhor nós vamos conseguir até Ele voltar. Amém? Queridos. Então, isso é verdade, isso é proposta de Deus, é propósito de Deus na nossa vida. Está na hora de nós despertarmos. Jesus está voltando. Ele não quer que a gente seja um crente multidão, areia, carvão. Ele quer que você seja transformado, um discípulo dele. Amém? Ouro, prata, pedras preciosas. Por isso nós estamos agora colocando a igreja, né, em células, né, porque a igreja no templo e nas casas, conforme está em Atos. Nós estamos formando, né, nós temos nossa equipe de discípulos, nós estamos investindo neles, e os nossos discípulos vão formar discípulos também, vamos alcançar essa nápoles por Jesus, amém? Com o reino de Deus. Não com quantidade, mas com qualidade. Amém? Para nós entendermos esse processo de ser um discípulo, que é muito tremendo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis. Isso é tremendo. Isso aqui essa passagem de 1 Reis aqui, nós aprendemos muita coisa com ela. Amém? Porque aqui nós edificamos não em cima de uma doutrina humana, o que eu penso, o que eu acho, minha filosofia, não. Nós edificamos em cima da palavra, que é a verdade. E a Bíblia te ensina tudo. Fala assim comigo, a Bíblia me ensina tudo. Olha para você ver, abre comigo em 1 Reis. Nós vamos ver aqui, queridos, como que Eliseu se tornou um discípulo de Elias. Isso é tremendo. Como que Eliseu se tornou um discípulo de Elias. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 17. Abre aí comigo. 1 Reis 17. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim, ó. Elias, que era um dos discípulos do Senhor, ele fala assim, ó. Então Elias, o tesbita, versículo 1. Dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias era um discípulo. Elias, ele foi formado como discípulo na escola de profetas. A escola de profetas, naquela época, era encarregada de formar o quê? Profetas e preparar profetas para gerações futuras. Provavelmente, quem iniciou essa escola de profetas foi Samuel, né? Que a gente vê na ministério do rei Davi. Ele forma lá a escola de profetas, desde os seus profetas lá, seus sucessores, né? E Elias vem dessa linhagem, um discípulo. E Elias, né, quando ele tem uma crise, né, que Jezabel ameaça Elias vai para a caverna, né? E pensa que a vida dele tinha acabado ali, e Deus chega para Elias e fala assim para Elias, olha o versículo, 1 Reis agora, capítulo 19, abre aí comigo, 1 Reis 19. Elias pensa que a vida dele tinha acabado, Elias pensa que agora o que esperava ele era só a morte, né? Diante daquela ameaça de Jezabel, Deus vai lá na caverna, né? Cura Elias, isso é outra história, não vai dar para contar hoje, né? Outra ministração tremenda de cura, né? Ele vai lá na caverna, cura Elias, restaura Elias e fala para Elias assim, ó, 1 Reis 19, versículo 15, diz assim, ó, disse o Senhor a Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, ungirá profeta em teu lugar. Olha, Elias, você tem que deixar um sucessor. Olha, Elias, você tem que passar a capa. Olha, Elias, você tem que passar o manto. Olha, Elias, você tem que passar o bastão. Olha, Elias, você pensou que você ia morrer, mas que você é meu discípulo, eu vou te arrebatar, aleluia. Elias foi arrebatado, nós vamos ver já já. Mas antes de ser arrebatado, ele teve que cumprir esse ide do Senhor. Forma Eliseu, teu discípulo. E olha para você ver agora, né? A ação de Elias para formar o discípulo. Presta atenção aí agora. Versículo 19 agora. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou-lhe os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, cozeu as carnes, deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o serviu. Aleluia.
Quais são as características de alguém que é chamado para ser discípulo? A gente vê aqui na vida de Eliseu. Eu notei aqui, ó, a primeira característica, né, na vida de alguém que quer ser discípulo, querido, é uma pessoa disposta. Fala assim, pessoa disposta. Presta atenção que eu vou te falar. Deus não pode fazer nada na sua vida se você for uma pessoa acomodada. Se você estiver conformado com a sua vida, Deus não vai fazer nada. Você tem que ser uma pessoa disposta. Você tem que ser uma pessoa que está inconformada com a sua vida. Você quer mudança. E Deus está pronto para mudar e transformar a sua vida para melhor. Você é uma pessoa que está cansada de deserto, né, de ficar lá. Se acontece uma coisa nova na sua vida, você pensa assim, agora vai, né? Aí você dá uma volta lá no deserto, volta, chega à conclusão que não chegou a lugar nenhum. Fala, não, Senhor, não quero isso mais, não, eu quero romper, eu quero crescer, eu quero definir a minha vida. Fala assim, Deus quer definir a minha vida. Indefinição não é de Deus. Então Elias era uma pessoa, a Bíblia fala, né, que Elias estava trabalhando, junta de bois, estava lavrando na terra, era alguém trabalhador, era alguém lá que estava na obra, era alguém que estava batalhando, né, para ter uma vida melhor. Era alguém conformado. É essa pessoa que Deus escolhe para ser discípulo. Deus não escolhe pessoa conformada. Deus não chama, aliás, Deus chama para ser discípulo agora. Nós vamos ver aqui, ó. A resposta é nossa. Nós não vamos ser discípulos do Senhor se nós estivermos conformados com a nossa vida. Porque discipulado, ser discípulo fala de mudança radical, mas para melhor. De mudança radical, que você vai ter que abrir mão de coisas que você acha que é liberdade aí no mundo, mas que na verdade prendem a sua vida, amarram a sua vida, para a perfeita liberdade que é em Cristo Jesus. Isso é ser discípulo. E aí, né, Eliseu era um homem disposto, estava trabalhando, aí Elias passa e joga a capa dele. Aí Elias fala para Eliseu assim, ó, versículo 20, finalzinho aí, ó, Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes que fiz contigo. Ou seja, Eliseu era um homem que tinha discernimento espiritual. Quando Elias joga a capa, Eliseu falou assim, ó, Elias quer que eu seja discípulo dele. Era um sinal. Seus olhos estão abertos para ver os sinais de Deus na sua vida. Hoje é um sinal de Deus na sua vida. Ele te trouxe nesse lugar para falar com você. Amém? Ele te trouxe nesse lugar e está jogando a capa na sua vida. Agora, a resposta é sua. A chance ele está te dando. A resposta é sua. Eliseu, ele não titubeou. Eliseu não vacilou. Na hora ele largou tudo. Ele só falou para Eliseu, Eliseu, deixa eu ir beijar meu pai, despedir meu pai e minha mãe. Elias falou assim, vai e volta. Ou seja, não fica preso à tradição familiar. Não fica preso que seu pai e sua mãe foi. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Amém, querido? Ele falou, vai, despede e volta. Deus tem algo novo na sua vida. Né? Muitas vezes o diabo nos engana e fala assim, não, está vendo? Você até tentou mudar, mas a sua vida é assim mesmo. Né? Tanto tempo você está tentando, não conseguiu nada. Mas olha para o seu pai é assim, sua mãe é assim, eles morreram assim, você vai morrer assim também, quebrado em nome de Jesus, amém? Deus tem uma nova vida para nós, discípulo. Aí Eliseu vai, despede do pai e da mãe e volta, para seguir Elias. Um discípulo é aquele que segue. Não segue qualquer um, não. Ele segue aquele, né, ele tem discernimento espiritual, porque ele vê no seu mestre, né, alguém que tem visão de reino, visão da vontade de Deus, visão do propósito de Deus, centrada na palavra de Deus, não é em qualquer coisa, centrada na palavra de Deus. A pessoa que tem discernimento, queridos, ela conhece a palavra, e quando ela vê um homem de Deus, ela reconhece ele. E Eliseu reconheceu. Sabe o que Eliseu fez? Peraí, senhor, igual o jovem rico, né? Eliseu, não posso seguir não, porque eu tenho meus boi aqui, estou lavrando, eu não posso deixar meu trabalho, né? Tem como eu conciliar as duas coisas? Eliseu não fez. O que Eliseu fez? Versículo 21, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, queimou tudo. Queimou, ofereceu, pegou os bois, pegou a carroça lá que puxava os bois lá, né, que os bois puxavam, fez a fogueira, matou os bois, imolou os bois. O que ele fez com a carne dos bois ali? Ó? Cozeu, versículo 21, as carnes e deu ao povo. O discípulo, querido, quando nossa vida é centrada em nós mesmos, nós ficamos egocêntricos, egoístas. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou você para alimentar vidas. Deus chamou você para repartir dos dons que Ele te deu para você quando Ele te criou. Não existe vida mais frustrante que uma vida centrada em nós mesmos, nos nossos projetos egoístas.
Os nossos projetos, né, como o mundo está vivendo aí, cada um vive para si, cada um vive em em busca de sucesso pessoal, de fama, né, de riqueza, aí alcança, é correr atrás do vento, como diz em provérbio. Não tem nada. Minha vida continua vazia, frustrada, sem propósito. Eliseu falou assim, não, Deus me chama para algo maior. Eu vou abrir mão disso aqui, vou sacrificar e vou alimentar vidas, amém? Eu estou aqui para isso. Pastor, mas o senhor não era odontólogo? Sou odontólogo. Por que, pastor, então, que o senhor não deixou? Porque Deus me falou ainda. Porque o dia que ele falar, eu deixo. Então, por que você não deixou ainda, pastor? Você sabe por quê, querido? Deus falou, João, você vai ser como Paulo. Você vai ser exemplo para as suas ovelhas, para os seus discípulos. Você vai trabalhar com as suas próprias mãos. Eu não dependo de dízimo de igreja, de oferta de igreja. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Amém? Como Paulo. Trabalho com as minhas próprias mãos para não ser pesado para ninguém. Porque eu sou modelo para o rebanho. Eu estou mostrando para os meus irmãos o quê, queridos? Eu sou discípulo de Jesus, eu trabalho e tenho tempo para cumprir meu chamado da obra, alimentar vidas. Isso não é impedimento, não. Porque vocês podiam alegar, não, pastor, isso é fácil, porque o pastor não trabalha, segunda-feira é dia de descanso pastoral. Amanhã eu trabalho, né, das 8h30 até 7 horas da noite, eu estou no meu consultório, 7h30. E depois ainda vou aconselhar o irmão, 8h30, até 11 horas da noite, está com o irmão lá. Deus não chama pessoas desocupadas, eu só chamo pessoas que são ocupadas, amém? Pessoas dispostas. Pessoa que quer sombra e água fresca, Deus sabe que não pode contar com eles. Deus chama uma pessoa que trabalha, está disposta, que quer ver a coisa acontecer, quer ver mudança. Entende? Então Eliseu, ele entendeu isso, Deus está me dando uma chance, a capa está sobre a minha vida, e eu não vou perder essa chance. Agora, essas características, né, na vida de Eliseu, né, e uma outra característica tremenda que eu vejo aqui no finalzinho do versículo 21, fala assim, então se dispôs, Eliseu se dispôs a seguir Elias e o serviu. A natureza de Deus em nós, ela tem 4 facetas. Você é filho, amado, aceito, aprovado, querido, abençoado. Só que você não é só filho, você é servo, Deus te chamou para ser um servo. Maior no reino de Deus é o que serve, você é um servo, para servir a Deus, servir os irmãos, servir com os dons e talentos, que é o seu chamado para alimentar vidas. Você é um rei, você é um rei, você reina com Jesus. Amém? Filho, servo, o que mais? Um adorador e guerreiro. Né? Rei fala de adorador, né? De reinar com Jesus. Você é filho, você é servo, você é um adorador. Adorar é amar a Deus acima de. Senhor, está acontecendo isso comigo, mas eu não vou. Essa decepção aconteceu comigo. Nunca esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de seguir o Senhor, porque adorar é amar Deus acima de. Amém? Isso é adoração. Deus chamou para ser um adorador. Deus procura os adoradores. E a quarta coisa que Deus chamou a gente para ser, é para ser o quê, queridos? Guerreiro. Não tem moleza. O diabo vai lutar contra você para impedir que você alcance a plenitude de Cristo na sua vida. Para impedir que você alcance, entenda isso, né? Para impedir que você viva nessa dimensão da glória, sobreexcelente glória de Deus. Nessa hora mesmo, o diabo está na sua mente agora, ó, lutando aí, ó, isso aí não é para você não. Continua essa vidinha que você está vivendo aí. Nesse momento mesmo, o diabo está guerreando contra você. Para você não, para que o seu entendimento não seja aberto, para que você não entre nessa dimensão de uma novidade de vida que Deus tem para você. Você fica continuando essa vidinha que você está vivendo aí. Quantos querem mudança e transformação a partir de hoje? Em nome do Senhor Jesus. Você está no lugar certo. Amém? Quando eu vi que o Senhor, há 20 anos atrás, lá no meu quarto, Jesus apareceu, o quarto ficou claro, Jesus falou assim, ó, não te criei só para restaurar dentes, não, eu te criei para restaurar vidas. Naquela mesma hora eu consagrei minha vida para o Senhor, são 20 anos na presença do Senhor. 20 anos, com lutas, com tribulações, com decepções, mas não adianta, Senhor, eu vou te seguir até o fim. A Bíblia fala aqui, então se dispôs Eliseu a seguir Elias e o serviu. O discípulo é um servo, ele serve o mestre dele, amém? Sabe, queridos, que quando você serve, você é uma pessoa livre? Um dos maiores tiranos contra a nossa vida é nós mesmos, sabia?
O nosso ego, ele é muito egoísta. O nosso ego, ele quer que a gente esteja em evidência, ele quer que as pessoas te sirvam, né? Ele quer viver em função dele mesmo. E esse ego acaba com a gente, aprisiona a gente. Quando você abre mão do seu ego, quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Jesus, e passa a servir, você é a pessoa livre. Verdadeiramente livre. Jesus chega lá em Mateus 16, 24 e fala assim: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Se Eliseu tivesse que, não, vou continuar trabalhando com a minha junta de boi aqui, Elias, não quer esse chamado, não, ele ia perder a vida dele. Mas quem perder a vida por minha causa, vai achar, aleluia. É a nova vida que Deus tem para você. Mas para achar ela, tem que perder essa vida. Tem que estar inconformado, tem que querer mudança. Agora, qual que é o processo? Olha que coisa mais linda agora. Aí Deus começa, Eliseu responde, se dispõe, segue, serve o mestre Elias. Aí começa um processo de Deus na vida de Eliseu. Olha que coisa mais linda. Capítulo, vamos abrir agora no capítulo, vamos lá agora. 2 Reis agora. 2 Reis, capítulo 1, abre aí comigo. 2 Reis, capítulo 2. Olha o processo aí, ó. Que coisa linda. Pra você entender. Esse processo aqui, ó, é o que Deus quer fazer na sua vida, que você não entendeu até hoje. E que Deus quer fazer na sua vida. Versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, que é o arrebatamento de Elias, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Olha lá Eliseu junto, ó. Não deixava o discipulador de jeito nenhum. O mestre de jeito nenhum. Disse Elias a Eliseu, fica, versículo 2, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Primeiro lugar de experiência no discipulado é Betel. Existem 3 lugares que você vai passar aí, ó. Betel, depois você vai passar em Jericó, nós vamos ver aqui, depois você vai passar o Jordão. Coisa mais linda. Só entra nessa nova dimensão quem passa o Jordão. Depois de Jordão tinha Canaã. Jesus só começou o ministério dele depois que ele foi batizado no Jordão. O Jordão é algo profético. O Jordão fala de você experimentar a plenitude de Deus na sua vida. O Jordão fala de você experimentar a glória, o poder, a unção plena e o propósito pleno para o qual Deus te criou. Mas primeiro você tem que passar por Betel, depois você tem que passar por Jericó, depois Jordão. Vamos seguir aqui. Então Elias fala para Eliseu, ó, Elias está fazendo um teste com Eliseu. Muitas vezes Deus nos testa, sabia? Elias está fazendo um teste com Eliseu. Elias falou, Eliseu, fica aqui, ó, fica aqui, que eu vou agora lá em Betel. Eliseu falou, tão certo como vive o Senhor, que eu vou com você. Não vou te deixar. E assim desceram a Betel. O que é Betel, querido? Betel fala do encontro verdadeiro com Deus. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Deus. Jacó teve um encontro lá em Betel com Deus, a vida dele foi transformada. Betel fala do novo nascimento, quando você nasce de novo em Cristo. É uma nova criatura verdadeiramente. Quando você é convencido pelo Espírito Santo que a vida que você está vivendo não vai te levar a lugar nenhum. Isso é Betel. Convencido pelo Espírito Santo, não é por homens não, eu não convenço ninguém. Mas quando você abre o coração com toda sinceridade o coração fala, Senhor, eu não quero ver essa vida mais não, Senhor, eu quero ver a vida que o Senhor me criou para viver. Betel fala de arrependimento. Quando nós arrependemos, né? O Senhor mostra para nós a nossa velha criatura, mostra para nós áreas que Ele quer transformar, e você fala, Senhor, me arrependo, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida. Betel fala do novo nascimento, do encontro de verdade com Deus. Querido, se sua vida não foi tocada até hoje, você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Você e Deus. Eu tive, naquela manhã, naquela madrugada, 5:30 da manhã, Jesus apareceu no meu quarto, ó. Depois você tem um encontro com Deus, nunca mais você é o mesmo. Isso é Betel. Nunca mais. Não vou falar que você se torna o perfeito da noite para o dia, não. Mas ali Deus começa um processo, que você nunca mais vai deixar Ele. Te transformando, te curando, te libertando, te aperfeiçoando. Amém? Betel. Todos os homens que viram o Senhor
João, quando viu a glória do Senhor, ele caiu com o rosto em terra. Isaías viu a glória do Senhor e fala: Senhor, eu estou perdido porque os meus olhos viram o rei. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Senhor. Mas naquele encontro que ele teve com o Senhor mandou um anjo, tocou os lábios de Isaías. Amém? E o Senhor fala para Isaías: hoje o Senhor passa de ti a tua iniquidade e faz de você um profeta. Aleluia. Amém. Betel fala desse novo nascimento, de você falar: olha, esse mundão aí que eu estava me iludindo, né? Eu não quero saber disso mais não, agora eu vou ver para Deus. Vou ver para Deus, minha vida agora é para viver para o Senhor. Chega de ilusão na minha vida. Você sabe qual que é a diferença entre verdade e ilusão? Muitas vezes a gente pensa que está vivendo uma verdade, é uma ilusão. Lá na frente você descobre que é uma ilusão, você fica frustrado, decepcionado, né? É a seguinte: a verdade te aproxima de Deus, a ilusão te afasta. Faça comigo: a verdade me aproxima de Deus. Isso que você está fazendo aqui é verdade, ó. Você veio se aproximar de Deus. A ilusão te afasta. Se você tivesse deixado de vir aqui hoje para fazer alguma coisa aí, ou aproveitar o domingo, você estaria vivendo uma ilusão. Mas pastor, tem coisa boa demais, eu vou lá, me sinto bem na hora. Mas depois você volta para casa, o vazio continua. A vida sem propósito continua. Entende? O aperto continua. É ilusão. Aqui você vem para cá, Deus fala com você, você recebe uma porção de Deus para a sua vida. Né? Você responde a Deus. Amém? A resposta tem que responder ao Senhor. E Ele te leva agora a andar com Ele, experimentar uma nova vida com Cristo Jesus, de liberdade, de sentido verdadeiro. Segunda coisa que acontece, olha o versículo 2 agora, versículo 3. O cuidado você tem que ter agora, ó. Presta atenção, versículo 3 aí agora. Quando alguém vê que você está seguindo o Senhor para valer mesmo, como Eliseu estava seguindo Elias, né? No discipulado, o diabo vai levantar alguém para tentar atrapalhar, sabia? Olha o versículo 3 aí, ó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu-lhe: também eu sei, calai-vos. Discípulo, hein? Apareceu para Eliseu, falou assim: Eliseu, por que você está seguindo Elias? Ele vai ser arrebatado hoje, ele vai te deixar na mão. Entende? Aí Eliseu, o que Eliseu falou? Eu vou continuar seguindo, vocês calam a boca. Você sabe o que é isso, queridos? Quando a pessoa vê as pessoas, né, que elas usavam você para tentar preencher o vazio da vida delas, quando você tem uma posição de buscar Deus verdadeiramente, de seguir o Senhor, eles vão começar a te criticar, para ver se te desanima. Quantas críticas eu recebi na minha vida, para não seguir o Senhor, né? Para mim não cumprir o meu chamado do Senhor. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus, amém? Fala assim comigo: se eu quisesse agradar homens, nem servo de Cristo eu seria. Paulo fala isso. Então, quando você tem essa posição, essa tomada, essa atitude, vão levantar pessoas de confiança sua, né, Rodrigo? O pastor João fala demais, prega demais, né? Eu estou aqui para agradar a Deus. Jesus falou: aquele que diz que não é minha palavra é mentiroso. Talvez essa seja a única chance que Deus vai estar me usando para falar com você. Senão não volte mais aqui. Mas eu vou chegar diante do Senhor e falar: João, você falou que eu pedi para você falar? Falei, Senhor, então tudo bem. Então, João, você negligenciou, você vai ser disciplinado. A Bíblia fala assim: se você vê alguém para o inferno, né, vai morrer, vai para o inferno, se você não falar para ela, o sangue dela vai ser cobrado de você, sabia disso? Tem? Então pessoas vão levantar para criticar o seu pastor, para te criticar aquela pessoa que está sendo usada por Deus na sua vida, entende? Para te criticar, para ver se você desanima de seguir ele. O diabo vai fazer isso. O diabo continuar controlando, manipulando, oprimindo a sua vida. Versículo 4 agora. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. O que é Jericó, pastor? Jericó fala de muralha, altas muralhas. Jericó fala de fortalezas que existem na nossa alma, precisam cair.
Entende, querido? Jericó fala de uma obra na nossa alma de cura, de libertação, de transformação na nossa alma, de feridas que nós carregamos dentro de nós, do passado. Entende? Jericó é isso. Fortalezas, muralhas que impedem que a gente seja um discípulo, que impede que você seja um adorador, que impede que você cumpra o chamado do Senhor na sua vida, que fica amarrando e travando a sua vida. Isso é Jericó. São muralhas. Eliseu falou, eu vou com você. Olha, Elias, eu vou deixar Deus te usar para curar minha alma, libertar minha alma. Todo mundo, começando por mim, querido, todos nós temos traumas e feridas na alma. Todos nós. Coisas mal resolvidas aqui dentro. Já viu pessoa mal resolvida? O que é uma pessoa mal resolvida, pastor? É um adulto por fora que carrega uma criança aqui dentro. Uma criança que não foi amada, que não foi aceita, que não foi aprovada, que foi criticada. Uma criança, em vez de dar amor para ela, deu coisas para ela. Uma criança que não ensinaram ela a ter limites, né, que deixou ela fazer o que queria, e hoje você tem dificuldade, né, de ter uma disciplina. Todos nós que temos uma criança dessa. Nós resolvemos a nossa vida quando nós nos voltamos para dentro de nós aqui, ó, para a nossa criança, né? Entregamos ela para o Senhor, falando, Senhor, cura a minha criança. Liberta essa criança que está aqui dentro com medo, né? Insegura, ansiosa. Senhor, me liberta e cura. Jericó, eu não vou entrar, não tem como aprofundar porque não dá tempo. Mas Jericó fala dessa obra na nossa alma. Betel é o novo nascimento do Espírito. Jericó, transformação da alma. Cura da alma. Os nossos pensamentos, sentimentos, traumas do passado, que nos amarra e prende a nossa vida. Entende? Eliseu foi lá em Jericó. Tem muita gente que chega nessa fase, ele foge do discipulado. Ele não continua. E a obra não é completa na vida dele. Versículo 5. Então, olha de novo a turma do deixa disso aí, ó. Olha aí, versículo 5. Turma do deixa disso. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor? Ele levanta por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Não critico o meu discípulo, meu mestre Elias, não. Não fala mal dele, não. Não duvida das motivações dele, não. Sabe, querido, eu sou bem claro com os irmãos da igreja. Tudo que você vai fazer para Deus, Deus olha a motivação. Sabe por que eu sou pastor aqui? Eu falei para os irmãos, né? Eu não preciso, não dependo, né? Eu sei como edificar a minha vida, a vida da minha família, eu sei. Meus filhos, né? Eu sei e faço isso, né? Que o meu primeiro chamado é os meus filhos, minha família, meus discípulos. Faço isso com muito temor e tremor. Agora, pastor, mas por que o senhor faz? É por causa do salário? Não ganho nada. Por que o senhor faz? É para aparecer? Não preciso. Por que você faz, pastor? É a única motivação que tem que ter no coração de um homem que serve a Deus. Amor. Porque eu amo meu pai. E a Bíblia fala que os trabalhadores, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Jesus fala para os discípulos, vamos rogar para o pai mandar mais trabalhador. Eu estou aqui como um trabalhador, com toda a minha limitação, com todos os meus defeitos, que ninguém é perfeito, com todas as minhas, vamos dizer assim, com todas as pressões que a gente passa, 9 anos que a gente está aqui. Por amor ao Senhor, por amor às vidas que Ele ama e que Ele quer restaurar, curar, libertar, salvar. Só isso. E quando eu chegar diante dEle, eu quero ouvir Ele falar para mim, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra para a alegria eterna do Senhor. Quem quer ouvir isso do Senhor? Amém? Então, querido, a nossa motivação é bem clara. Então, quando alguém chega para falar algo de nós, para os nossos discípulos, ele já sabe que é mentira. Amém? É mentira, né? Não, meu pastor é uma bênção, um homem de Deus, que nos ama, sabe, está edificando a nossa vida. Amém? Versículo 6, agora, está terminando. Disse, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos, os profetas,
pararam a certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Passar o Jordão, sabe o que é? Ó? Jordão é uma divisa, é uma marca. É Deus falar para você, ó, você foi provado e aprovado. Agora você vai viver agora uma nova vida, uma nova dimensão. Você vai desfrutar agora do melhor que eu preparei para você, aqui na terra e lá na eternidade. Fala da Canaã que Deus tem para você, não apenas natural, mas espiritual, principalmente, onde você recebe, como nós falamos, a plenitude de Cristo na sua vida. Você é uma pessoa nasceu de novo, verdadeiramente livre na alma, bem resolvida, os processos do discipulado. Uma pessoa que é firme, é constante, né? Eliseu, não te deixarei, Elias, eu vou até o fim, constante, resolvida, definida na vida. Amém? Que não se conforma enquanto não experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu não me conformo. Não cheguei lá não, mas vou chegar. Vocês vão ver. Nós vamos ver, nós vamos chegar lá. O melhor que Deus tem para nós. Estão muito perto. Quem quer o melhor de Deus aí? Amém? Tem que passar o Jordão. Tem que passar o Jordão. E depois que Eliseu passa por tudo isso, olha que coisa tremenda agora, para finalizar. O Jordão, mais uma coisa tremenda, né? Que Jesus foi batizado no Jordão. O Jordão fala do batismo. O que é batismo, pastor? Morre a velha criatura adâmica, definitivamente, quando se mergulhada na água, e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Morre o velho Adão, nasce o novo homem, discípulo de Jesus. Versículo... Aí aquelas pessoas que criticaram você, né? Criticaram você, tentou impedir o discipulado, olha o que vai acontecer. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres. Olha para você ver agora, depois que você passa o Jordão, Deus vai falar para você assim, ó, pede o que você me quiser. Depois que você passa o Jordão, você está preparado para receber a unção ministerial. Pede o que me queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu falou assim, olha, Elias, eu quero porção dobrada. Porção dobrada. Você sabe por quê, queridos? Nós, como discipuladores, nós formamos vocês, mas vocês vão dar mais frutos do que nós. Porção dobrada. Mas para que isso aconteça, você tem que passar por esse processo aqui, ó. Para que você entre lá, né, no Jordão, entre na Canaã, tem que passar o Jordão. Isso tem que ser formado em nós, né? Olha o versículo 12. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo. Olha, o arrebatamento vai ser assim, ó, presta atenção, ó, para quem nunca viu o arrebatamento, ó, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara, e feriu as águas, e disse, onde está o seu Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, vieram-lhe ao seu encontro, olha para você ver agora, e se prostraram diante dele em terra. Quando você segue o Senhor, quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, né, além de você passar o Jordão, experimentar a plenitude para a qual Deus te criou, nós podemos conformar e ficar vivendo uma vida de mesmice, uma vida, queridos, enfadonha. Não é isso para Deus que Deus te criou. Deus te criou para algo maior, para algo melhor. Não foi simplesmente para casar, ter filho, né, e ver tudo que todo mundo vive aí, não. Deus te criou para algo maior, para você ser participante do reino dele, da glória dele. Amém? Maior. E olha, é muito bom a gente estar
ser esse canal de Deus. Deus derrama tanta graça, tanta unção, tanta revelação na vida. A gente digo isso como testemunho. Eu sou uma pessoa muito frustrada se eu estivesse só em consultório trabalhando. Que coisa mais entediante, chata, sem novidade. É necessário, mas na verdade, a verdade é essa. Todo dia você tem que levantar e fazer a mesma coisa. O resto da vida. Entende, querido? Deus me chamou para algo maior. Eu estou aqui, ó. Para isso que Deus me criou. Para isso que Deus me chamou. Vidas. Reino dele alcançando a minha geração. A minha parte eu estou fazendo. O bastão está na minha mão, eu estou passando ele. E Eliseu passa por todo esse processo. E aquelas pessoas que criticaram ele, olha o versículo 15 aí, ó. Vendo, pois, discípulos dos profetas que estavam de frente, em Jericó disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Vieram ao encontro e se prostraram diante dele. Ou seja, vai haver um reconhecimento. Você vai ser uma pessoa reconhecida por Deus e pelas pessoas. Amém? Essa é a história, esse propósito que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Você sabe que poucos são escolhidos? Porque Deus te chama nessa noite. Eu sou Elias agora lançando a capa sobre vocês nessa noite, amém? A capa de ser um discípulo. Agora a resposta é sua. Deus está te dando uma chance nessa noite. Que você tenha orado e clamado dele lá no seu quarto, às vezes chorando, às vezes angustiado. Deus está te dando uma chance hoje, nessa noite, de trazer algo novo na sua vida. Não apenas algo novo, mas algo verdadeiro. Não uma ilusão. Algo verdadeiro. Não algo entediante, mas algo que vai te desafiar dia após dia. Você vai ser desafiado por Deus. Andar com Jesus é um desafio diário. Você nunca cai no tédio. É sempre um desafio. É sempre uma vida que Ele está trazendo para você acompanhar, para você discipular, curar, libertar. Né? É sempre algo no reino dele novo que Ele está trazendo na nossa vida, para trazer existência. É sempre na presença dEle orando, jejuando, é nas madrugadas. Andar com Jesus, ser discípulo dEle é algo desafiador e é algo que te fascina. É algo que te traz um propósito verdadeiro de vida. O maior problema e frustração de um ser humano não é não fazer parte de um propósito, mas é não viver o propósito para qual Deus criou que você vivesse. Essa é a parte mais frustrante. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Qual que é a sua resposta essa noite para o Senhor? Está chamando para ser um discípulo. Vida cristã verdadeira é discípulo. É seguir, ser um seguidor mesmo de Jesus. É o que nós estamos implantando agora na igreja, né? Ontem nós tivemos a reunião dos discípulos em casa. Ontem, todo mês nós vamos ter. Amém? Vamos estar formando vocês como discípulos. As pessoas que Deus trazer aqui para nós. E quiserem aceitar esse desafio de serem discípulos, né, você vai estar acompanhando ela, nós vamos estar acompanhando com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos discípulos. Não uma multidão. Multidão é sofredor. Multidão fica à mercê do mundo, das ondas do mundo. O discípulo não, ele anda por sobre as águas. Ele não é afogado pelas pressões do mundo. Ele não é arrastado pelo modismo do mundo. Desde quando eu me converti, eu entendi isso. Graças a Deus eu me converti, o Senhor veio pesado com essas verdades na minha vida e o meu coração quebrantado na presença do Senhor. Quebrantado. Falei, Senhor, ó, eu quero ser discípulo do Senhor. Me cura, me liberta, me transforma, me restaura, me renova.
Eu quero viver nessa dimensão do Senhor. Os 20 anos que eu estou aí, ó. Amém? E o diabo levanta aí, tenta nos resistir, né? Tenta, como aqui fizeram com Eliseu, né? Nos tirar o foco, né, do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, eu vou te seguir até o fim. Amém? Sempre, né? Fiz seminário teológico, 4 anos de seminário teológico. Primeiro aluno da minha turma, 9,5, média geral nos 4 anos, deu o meu melhor para Deus. Nunca aconteceu isso na história do Instituto Bíblico, a igreja onde a gente congregava, né? E 20 anos aí sendo provado e aprovado por Deus, amém? Fala assim, eu quero ser provado e aprovado por Deus. Querido, isso aqui é a vida cristã verdadeira. É isso que Jesus fez aqui. Treinou 12, ele não investiu em multidão, ele treinou 12. E os 12, Pedro, né, depois que Pedro lá em Pentecostes foi cheio de Espírito Santo, ele ministrou, 3.000 se converteram. Olha o tanto de fruto que Pedro deu. E daqueles 3.000 ali, Pedro começou a formar os discípulos. Paulo formou discípulos, da multidão que ele pregava e ganhava, aceitava Jesus, formava discípulos, está lá em Atos, você lê lá para você ver. Amém? Isso é vida cristã, é ser discípulo. Conformar a imagem de Jesus. Você não é mais igual a Adão, você agora é para ser igual a Jesus. Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Saia dessa dimensão terrena aqui, querido, ó. Volte seus olhos para a dimensão celestial. Há uma glória te esperando, lá no céu e aqui na terra. Queira ser diferente, não queira ser multidão. Amém? Queira ser discípulo. Eu nunca tenho uma coisa que na minha vida, desde criança, Deus, ele prepara a gente, né? Eu nunca gostei de ser regra, eu sempre gostei de ser exceção. Eu nunca fui com o que a multidão ia. Eu sempre esperava o que Deus queria que eu fizesse. Amém? Seja, discípulo é assim, não vai pelo que a multidão acha, ele vai pelo que Deus fala. Mesmo se aquilo que Deus está falando é totalmente contrário ao que a maioria acha, ele continua firme naquilo que Deus está falando, que é o melhor para nós. Amém? Jesus está voltando, para encerrar. Ele vem buscar as pedras preciosas dele, o ouro. Ele vem buscar os diamantes, amém? As pratas. Já viu um ladrão roubar uma lata de carvão? Pega a lata de carvão, sai correndo, né, Ricardo? Ricardo deixa o carvão lá no quintal, o ladrão entra lá, pega e sai correndo. O ladrão não faz isso. Roubar uma lata de areia, o ladrão não faz isso. Agora deixa um diamante lá para você ver, de brincadeira. É precioso. Fala para o seu irmão assim, você é precioso para Deus. Você tem valor para Deus. Aleluia.